Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a hipertensão arterial sistêmica, ou hipertensão ou pressão alta, é a mesma coisa. Beleza, primeira coisa que eu queria pedir, quem ainda não é inscrito no canal, no YouTube, se inscreve, divulga. Se está assistindo pelo Instagram, corre lá no YouTube também e divulga o meu canal, isso é importante. Beleza, bora lá. O que é hipertensão? Primeira coisa importante é que todos nós temos uma pressão. É a pressão necessária, causada pelos batimentos do coração, necessária para impulsionar o sangue pelo corpo, pelos vasos e distribuir o sangue pelo nosso organismo. Então, todos nós temos uma pressão necessária para perfundir, para distribuir sangue pelo nosso organismo. A pressão só é problemática quando ela está baixa ou quando ela está alta. Quando ela está alta, eu chamo de hipertensão. Quando ela está baixa, eu chamo de hipotensão. Então, beleza. Então, essa é a primeira coisa. A pressão é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Ela só é problemática quando ela está baixa ou alta. Beleza. Então, o que causa hipertensão? A gente ainda não tem, de certa forma, uma causa específica, mas a gente sabe que é um envolvimento genético associado a questões ambientais. Ou seja, pessoas que têm familiar com hipertensão provavelmente terão mais chance de ter hipertensão. Pessoas que têm, por exemplo, que são obesos, que têm outras comorbidades, têm maior chance de ter hipertensão. Então, é a associação do fator genético com a questão ambiental. Outro item muito importante que eu vi também recentemente é que 30% da população adulta é hipertensa. Ou seja, 1/3 da população adulta é hipertensa, tem pressão alta. Então, é um número muito grande. Então, por isso que necessita de um cuidado, de um entendimento especial. E o mais interessante, desse 1/3 da população adulta, apenas 50% tem sua pressão controlada, ou seja, sua pressão é no valor normal. O que é uma pressão no valor normal? É uma pressão menor do que 14/9. Em alguns casos, até 15/9, mas na maioria das vezes, menor do que 14/9. Então, qual é a pressão boa? É uma pressão 12/8, é uma pressão a 13 por aí por 8, então isso é uma pressão boa. O que acontece? Por que 50% das pessoas não têm a pressão controlada? Porque ela é uma doença silenciosa. E por ser uma doença silenciosa, a pressão vai aumentando e a pessoa não tem nenhum sintoma. Então isso é muito perigoso, porque se a pressão aumentar muito e você não sente nada, então você pode ter um AVC, o famoso derrame, você pode ter um infarto, você pode ter uma complicação renal, seu coração pode ficar insuficiente, seu coração pode ficar hipertrófico, ou seja, a parede dele ficar mais, crescer, ficar enrijecida. Então isso é problemático. Então, por isso que é importante ter uma atenção especial à pressão. Então, como é que eu sei que eu tenho pressão alta? Existem 3 métodos principais. Qual é o mais usado? É o famoso aferição de consultório, ou seja, você vai com o seu médico, o médico afere a pressão 1, 2 vezes, em braços diferentes, em 2 ou 3 vezes, em diferentes consultas, e verifica se a sua pressão está maior do que 14/9. Então, feito o diagnóstico de pressão, de hipertensão. Outro método que a gente chama de monitorização domiciliar, ou seja, você vai para casa e fica medindo sua pressão por uma semana, de manhã e à noite, depois você faz uma média para ver mais ou menos quanto é que está a pressão. Ou então, atualmente, a coisa mais moderna, tem aparelhos que você coloca no braço, o esfigmomanômetro, e é o famoso mapa. Então, você utiliza um aparelho para ficar verificando sua pressão 24 horas, ou seja, para ter uma média durante o dia, durante a noite, depois faz a média para ver como é que está. Esse é o melhor. Então, mas se não tem esse aparelho, que é o famoso mapa, pode medir no consultório, não tem problema. Então, medir na sua casa também. Beleza? Importante que seja várias vezes para perceber que não seja só um pico. Então, para realmente confirmar a hipertensão. Beleza, então, por que é importante tratar a hipertensão? Porque é uma doença silenciosa e, se não tratada, pode ter complicações. Beleza. Então, era isso que eu queria falar, que a hipertensão, ela é a união da questão genética com os fatores ambientais. Qual é o fator ambiental? Por que isso é importante? Porque a chance de você ter a hipertensão levando em conta a questão genética, ninguém pode modificar isso. Mas o fator ambiental eu posso modificar. Então eu listei alguns fatores ambientais que faz com que você tenha maior chance de ter uma pressão alta ou uma hipertensão.
Beleza? Então, o primeiro item que eu anotei aqui é a idade. Então, quanto mais adulta, quanto mais velha a pessoa, maior a chance de ter uma hipertensão. O segundo item que eu anotei é a questão da obesidade. Então, a obesidade é um problema de saúde pública grave que a gente tem hoje. Por exemplo, no Brasil, 20% das pessoas são obesos. Nos Estados Unidos, 40% das pessoas são obesas. Então, isso é muito sério. Isso é uma comorbidade que, por exemplo, faz com que o paciente adquira uma doença. Por exemplo, o principal exemplo é a Covid. Então, pacientes jovens ou com obesidade que adquiram qualquer doença, se é Covid, se é qualquer outra doença, terão um prognóstico, terão maior chance de desenvolver complicações. Então, primeiro item que eu falei, a idade. Quando mais avança na idade, maior a chance de hipertensão, obesidade também. É que eu falo, a raça também. A raça negra normalmente tem maior prevalência, maior incidência de hipertensão. A gente não sabe os mecanismos por quê, mas é um achado bastante interessante. A questão também, excesso de sal de cozinha, normalmente de sódio. Então, pessoas que têm o costume de comer comida salgada, então tem maior chance de ter hipertensão. O consumo excessivo de álcool também, o álcool ele então promove também o aumento da pressão. O sedentarismo, então, mesmo que você seja uma pessoa magra, sedentária, então isso é um risco para desenvolver hipertensão. Então pratique pelo menos 3 vezes por semana uma caminhada de inicialmente 30 minutos, depois de 50 minutos, depois quando estiver acostumado, faça uma atividade mais de musculação, tal, que exige mais. Outro item também é diabetes. Então, normalmente o indivíduo hipertenso, ele tem diabetes, dislipidemia. Então, tem um conjunto de fatores que a gente dá o nome de síndrome metabólica. Então, se unido um conjunto de fatores, é uma complicação maior. Também a questão de depressão, ansiedade estão bastante associados à questão da hipertensão. Então, era isso basicamente que eu queria conversar com você nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, divulga. E depois eu vou gravar um vídeo basicamente sobre o tratamento da hipertensão, que é um tópico à parte. Valeu, galera.